Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje você confere. Produtores apostam na cobertura vegetal com milho braquiária e plantas de inverno para conservar a terra e manter a fertilidade na safrinha. Conheça o potencial nutricional e econômico do inhame, cultura aí versátil que tem se mostrado viável até mesmo em estados onde o cultivo não é tradicional, como em Mato Grosso do Sul. No bate-papo com o produtor, eu conversei com um especialista da Embrapa que apontou os desafios e oportunidades do setor sucroenergético na nova safra. E mais, do escritório para o campo, a transformação do casal Altair e Marlene, após anos no setor contábil, eles trocaram em a cidade pelo agro, em busca de qualidade de vida. A pandemia foi o ponto de virada que os levou a realizar o sonho de viver no campo. O Semear MS começa agora! Produtores rurais investem na cobertura vegetal para a proteção do solo e aumento da produção. Uma das estratégias mais eficientes é o uso das culturas como milho braquiária, além de plantas de inverno. Confira na reportagem. Com a colheita da soja concluída, começa um novo ciclo no campo. Agora, a preocupação é proteger o solo e garantir que ele mantenha sua fertilidade para a próxima safra. A cobertura vegetal é essencial nesse processo, ajudando a evitar erosão, melhorar a retenção de água e aumentar a matéria orgânica. A soja em si ela já deixa um pouco de palhada sobre o solo. Nesse momento a gente não tem muita palhada, mas o ideal é a gente pensar em sistema. A grande questão, pensando em palhada, a gente tem que considerar o agrossistema. A gente tem temperaturas elevadas, o que favorece o aceleramento da decomposição dessa matéria orgânica. Então, a gente tem que pensar em maximizar essa palhada da melhor forma possível. Então, a gente tem que pensar em culturas que vão gerar maior palhada. Se ela não vai gerar maior palhada, muita palhada, a gente tem que pensar em associações que vão garantir isso. Uma das estratégias mais eficientes é a consorciação do milho com a braquiária. Enquanto o milho cresce, a braquiária se desenvolve abaixo dele, formando uma palhada uniforme que protege o solo e contribui para a infiltração da água da chuva. A princípio, as raízes elas se desenvolvem e como elas têm um poder de aprofundar no solo, elas criam. Depois que a gente tira o milho, a raiz apodrece e isso forma microcanais onde facilita a infiltração de água no perfil do solo. E como isso melhora o solo, as raízes elas têm as micorrizas presentes ali em torno da raiz. E esse maior número de raízes vai favorecer o agregado de solo. Então a gente vai ter uma maior aeração do solo e consequentemente, maior capacidade de armazenamento de água também. Além do milho e da braquiária, as culturas de inverno desempenham um papel fundamental na sustentabilidade do sistema produtivo. Espécies como trigo, aveia, centeio e cevada oferecem múltiplos benefícios, como a proteção do solo contra a erosão, melhoria da estrutura e retenção de umidade. Além disso, culturas como o trigo e a canola tem potencial econômico significativo, gerando renda para o produtor, enquanto contribuem para a saúde do solo. É importante diversificar um pouco, né? Então, o trigo é uma cultura com atrativo essencialmente econômico, né? Onde o interesse maior está na produção de grãos e faz a rotação de culturas. A aveia já é uma cultura que tem outras finalidades também, que é mais cobertura do solo, uso na pastejo animal, importante na integração agricultura-pecuária, e melhoria do solo também, né? E as oleaginosas também são importantes porque eles sistema radicular,
do nabo forageiro, da carinata, é muito vigoroso, então melhora muito isso aí. Então, o importante é o produtor aproveitar. Nesse período, nós temos culturas mais adequadas para plantio em abril, outras mais para o mês de maio, para final que se considera o final da época de semeadura de inverno, é o mês de maio, por causa do ciclo das chuvas. A diversificação de culturas a longo prazo melhora significativamente as condições do solo. Segundo o pesquisador, no sistema soja e milho safrinha, o aspecto físico e biológico poderia ser mais valorizado pelos produtores, que muitas vezes priorizam os aspectos químicos do solo. Física, que está muito ligada ao sistema radicular das culturas e que a rotação de culturas contribui muito com isso. Tem opções para as diferentes épocas, assim como tem as opções para a safrinha, tem as opções de trabalhar mais o solo no período de inverno, que é o caso da aveia, nabo forageiro, a carinata, né? E de tudo isso aí também vem a parte biológica. Porque cada cultura tem seus companheiros biológicos, que são os fungos e bactérias, tem sua micorriza específica. Então, se você planta só uma cultura, mantém monocultura, como vem sendo soja, milho, safrinha, você só tem um grupo de espécies de micro-organismos. Mas a natureza não é isso que a natureza quer. A natureza quer diversidade. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro em todo o Brasil. Pegue papel e caneta para anotar tudo, hein? Porque vem aí a nossa agenda rural. De 7 a 11 de abril acontece a Tecnoshow Comigo em Rio Verde, Goiás. O número de expositores, a comercialização de produtos e o público visitante tem aumentado expressivamente ao longo dos anos. A diversidade é uma marca registrada do evento, que reúne máquinas e equipamentos agropecuários e dinâmicas de máquinas. De 8 a 10 de abril acontece a Alta Café, evento da cafeicultura voltado para a região de Alta Mogiana em todo o Brasil. Com foco em negócios, produtividades e inovação, o evento reúne tudo o que o cafeicultor precisa para maximizar seus resultados. A feira traz tecnologia de pré- e pós-colheita, processamento e agregação de valor ao café, oferecendo oportunidades para impulsionar a produção e aprimorar a qualidade do produto final. Estamos de volta para falar do inhame. Essa cultura versátil pode ser cultivada em diversas regiões do Brasil. Com a escolha certa das variedades e o manejo adequado, a produção tem se mostrado viável até mesmo em estados onde o cultivo não é tão tradicional assim, né? Como em Mato Grosso do Sul. De casca grossa e polpa clara, o inhame é um alimento nutritivo e versátil. Rico em carboidratos complexos, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio e manganês, ele contribui para diversas funções metabólicas. Ele substitui outros alimentos ricos em carboidratos, né? Como a batata, por exemplo, a mandioca. E você pode consumi-lo em forma de cremes, de purê, pode consumi-lo em forma de caldos, né, para fazer sopas. Também pode até fazer um leite vegetal. Possibilidade de cultivo em pequenas áreas, a alta produtividade, a facilidade de comercialização do produto e o preço de mercado chamam a atenção para quem quer investir em uma produção rentável. Normalmente aqui a gente planta, vamos dizer, em finais de agosto, início de setembro, porque ele é de clima tropical, de clima mais quente. Tá? E daí a gente colhe em finais de dezembro, início de janeiro. Tá? Então é relativamente 4 a 5 meses máximo, dependendo do tipo de clone que vai trabalhar. O cultivo de hortaliças não convencionais enfrenta desafios em uma região dominada por grandes culturas agrícolas.
Mas para pequenos produtores, o inhame se destaca como uma alternativa viável, contribuindo para a diversificação da produção e ajudando a reduzir o impacto das oscilações do mercado. Como em qualquer cultura, há necessidade de ver o tipo de solo. Aqui, por exemplo, em Dourados, é um latosolo vermelho distroférrico, tá? Ácido. Aí precisa fazer correção do solo e colocar também um pouco de esterco, de adubo, mas de preferência eu gostaria de colocar, por exemplo, esterco de galinha semidecomposto, que ele ajuda a manter a umidade e ao mesmo tempo libera um pouco de nutrientes. Incrivelmente é um dos mais rentáveis que talvez seria. Tanto assim que se pode cultivar, e um trabalho também nosso que já fizemos, tá? Com 2, 3 fileiras, fazendo amontoa, assim amontoa, que não precisa praticamente de dinheiro. O custo praticamente seria maior quando a gente vai utilizar produtos químicos. No Mato Grosso do Sul, algumas variedades de inhame se adaptaram melhor ao solo e ao clima da região. Trabalho que nós fizemos há muitos anos atrás, a gente cultivou, por exemplo, o chinês, tá? O macaquinho, o japonês. Tá? E aí, que melhor se adaptou às condições de irrigação foi o macaquinho e o japonês. O chinês, ele se adaptou melhor à área com mais água, mais inundado. Após anos trabalhando no setor contábil, o casal Altair e Marlene, eles deram um grande passo rumo ao agro. A pandemia foi o ponto de virada que os fez repensar suas prioridades e buscar uma vida mais próxima à natureza. Com o objetivo de encontrar mais qualidade de vida, o casal decidiu se aventurar no campo e realizar o sonho de viver do agro. Vamos conhecer a história inspiradora de quem trocou o conforto da cidade pela liberdade do campo, no quadro Paixão pelo Agro. A paixão pelos números e o raciocínio rápido para os cálculos. Durante anos, Altair trabalhou no setor contábil e ainda trabalha, prestando serviços para grandes empresas do agronegócio. Foi nesse setor que conheceu Marlene, aquela que seria sua companheira de vida. Ela trabalhava num escritório de contabilidade aqui e eu vim para fazer faculdade e também trabalhar nesse mesmo escritório. Aí nos conhecemos, aí foi pouco tempo, né, que nós trabalhamos juntos, daí ela saiu, foi trabalhar em outra área e desde o dia que eu cheguei, que eu conheci ela, eu falei, essa vai ser a minha escolhida. Trabalhava de contador e ela cuidando de casa, mas a gente já começava a plantar horta, cuidar de galinha, mexer e ver as crianças, animal, essas coisas. E aí aquilo lá foi crescendo na gente a vontade de um dia ter um pedaço de terra para a gente cuidar. Da caneta e da calculadora para o manejo com a terra e os mais variados cultivos. Ao lado da esposa, foi durante a pandemia da Covid-19 que decidiu mudar de vida. O isolamento o fez repensar prioridades e a busca por qualidade de vida os levou ao campo. Naquele momento a gente não tinha ideia do que poderia acontecer conosco, né? Nós estávamos morando lá em Rondonópolis, também trabalhando para uma empresa do agro. A minha filha estava aqui parindo o nosso primeiro neto durante a pandemia, né? E aí foi quando a gente decidiu que a gente tinha que ficar mais próximo da família. E aí o sítio era uma opção, porque nós não tínhamos casa aqui em Dourados, nem em Douradina, nem nada. E aí eu falei com a minha esposa, nós resolvemos falar, vamos para Dourados, vamos lá morar no sítio então.
O sítio 1º de Maio, localizado aqui no município de Douradina, era herança de Altair, que decidiu então comprar a parte dos demais herdeiros para transformá-lo em sua nova morada. O nome do sítio é uma homenagem à data de nascimento do pai dele e também o Dia do Trabalhador. No início, a propriedade não tinha estrutura, sem casa, sem energia e sem água. O casal precisou construir tudo do zero. Aqui no sítio, na realidade, sempre foi plantado soja e milho, né? Então não tinha casa, não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. O maior desafio que a gente tinha era falta de conhecimento e falta de recursos. É um dos principais, né? Porque a gente chega, a gente tinha algumas reservas, alguma coisa, mas você sem conhecimento técnico de como conduzir, de como fazer, é mais difícil. Mas os desafios são superados diariamente por este casal. E com o tempo, perceberam que o sonho maior era transformar o sítio em uma referência em fruticultura. São cultivados mamão, limão, pocã, tangerina, goiaba e algumas mudas de abacaxi. O retorno não é rápido, já que as plantas levam anos para começar a produzir, mas eles seguem confiantes no potencial da atividade. Então o objetivo é formar esse sítio aqui com a fruticultura, que tem uma época de produção de vários anos, chega a dar 15, 20 anos de produção, para que quando a gente chegar na época da velhice, a gente esteja colhendo os frutos desse projeto que nós iniciamos. Com apoio, Altair se especializou no setor, realizando um curso técnico de fruticultura. Foi um período de muito estudo e dedicação, que trouxe conhecimento essencial para essa nova etapa. Nós tivemos apoio do Senar, né? Nós tivemos apoio da Agraer, né? Nós tivemos apoio até da própria Cooperapomes, porque quando nós chegamos, que é um dos grandes desafios de toda pessoa que está no campo e que produz, vender os seus produtos. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Aos finais de semana, o casal trabalha arduamente nos tratos culturais, pulverizações, roçada e na colheita das hortaliças, muitas destinadas à merenda escolar. É um serviço difícil, é cansativo, é doído, é sofrido, não é fácil. E quando a gente vê que o produto que a gente produz aqui com todo carinho chega na mesa das escolas, para os alunos, é uma coisa fora do normal, né? Nós fizemos algumas visitas em algumas escolas justamente para ouvir dos diretores como é que está sendo, né, a questão da agricultura familiar, a entrega de produtos da agricultura familiar nas escolas, né? E a gente vê que eles estão muito contentes, as crianças estão contentes, estão felizes. Então, para nós é uma satisfação imensa. Altair ainda divide seu tempo entre a contabilidade e o campo, mas o sonho é, em breve, dedicar-se exclusivamente à produção rural. Com o apoio dos filhos e genro, a família segue construindo um legado de trabalho e amor pelo agro. Minha filha é casada, tenho 2 netos, né? O Eduardo está fazendo faculdade, participam aqui da produção. Ontem meu genro esteve aqui roçando aqui, o Eduardo está estudando para isso, inclusive, né? Está fazendo engenharia agrícola. E então, o objetivo é realmente fixar esses jovens também no campo. O ser humano precisa se alimentar, precisa viver e eles têm que lembrar que o arroz não nasceu ali no mercado, ele não brotou ali. Que o alface da salada que a gente tanto aprecia no dia a dia da gente, não simplesmente brotou ali na gôndola do supermercado. Vai ter sempre alguém por trás produzindo aquilo ali. A história de Altair e Marlene é uma inspiração para aqueles que sonham em empreender no campo. Mostra que com dedicação e persistência é possível transformar desafios em oportunidades e construir uma vida mais conectada com a terra e com a família. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é a safra da cana-de-açúcar aqui em Mato Grosso do Sul, desafios e oportunidades.
E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o César José da Silva, né, pesquisador da Embrapa. César, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, né? E para começar, eu começo perguntando para você sobre as últimas, né? Os últimos anos foram anos aí de estiagem, né? E como que essa última safra foi impactada por essas situações climáticas aqui, principalmente aqui no nosso estado. Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos que nos assistem pelo Semear MS. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, essa última safra foi bem desafiadora do ponto de vista climático, né? As estiagens se prolongaram, regiões até que não é tão típica ter problemas de veranico ocorreram, a região do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná também, e isso consequentemente afetou a produção da safra 24-25, que está aí prestes a se encerrar, né, reduzindo a produtividade. Tivemos aí os eventos de incêndios, né, muitos incêndios em canaviais, especialmente no estado de São Paulo, o que agravou a qualidade do ar, né, fumaça, e também traz prejuízos à produtividade. Teve muitas usinas que tiveram um volume tão grande de cana queimada que não foi possível colher, porque quando um canavial ele é queimado, ele tem um período útil para ser industrializado. E como as áreas, né, o fogo desordenado, né, o incêndio desordenado, queimou muitas áreas, as usinas não tinham maquinário e não tinha capacidade de moagem suficiente. Então, muitos canaviais foram roçados, né, e teve perda de 100% daquela cana que estava. Então, o fogo e o déficit hídrico, ele teve um grande impacto na safra 24-25 e vão ter reflexos também na safra 25-26, que inicia agora, né, a partir de 1º de abril e vai até 30 de março do próximo ano. Porque aqueles canaviais que já estavam colhidos e rebrotados, também que sofreram com a seca ou que passaram por um incêndio, essa cana ela teve que rebrotar novamente, ou ela vegetou num período com grande déficit hídrico, e isso vai afetar o acúmulo, a produtividade de biomassa para o próximo ciclo. Outra situação aí muito importante, né, para o nosso estado é o Expocanas, né, o maior evento aí destinado à questão sucroenergética do nosso estado. E a Embrapa tem uma participação bem ativa, né, nesse evento, doutor César. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que foram apresentados, né, quais foram as tecnologias apresentadas durante o Expocanas 2025. Sim, primeiro destacar que a Expocanas, né, ela foi concebida por produtores, pela Associação dos Produtores de Bioenergia, pela Sulcanas, que é a Associação dos Fornecedores, justamente para trazer inovação e oportunidades de negócio para o setor sucroenergético. E ela acabou sendo realizada em Nova Alvorada do Sul, que é o município com maior área de cana, né, onde tem muitos fornecedores e também usinas. E a terceira edição, que foi realizada agora no período de 25 a 27, então foi a terceira edição, a Embrapa participou, nós participamos desde a primeira edição, levando, obviamente, sistemas de produção, práticas, processos, tecnologias que nós já desenvolvemos ou em validação, para levar para os produtores, para os técnicos que participam e está contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do setor sucroenergético do MS. Doutora, o CAN-MS também sempre traz aí, né, importantes, relevantes aí assuntos, né, para o setor. O senhor pode adiantar um pouquinho do que vem por aí nas próximas edições? Sim, o CAN-MS, ele está na sua 10ª edição, ou seja, há 10 anos já a gente promovendo esse ciclo de seminários. Nós chamamos, por que ciclo de seminários agrícolas, CAN-MS? Porque ao longo do ano nós realizamos 4 seminários. Iniciamos, né, em parceria com a TSCH, Gestão Agrícola, do nosso amigo Trevelin, que é um grande entusiasta do setor sucroenergético.
esse trabalho desde o início às 10 e inclusive dentro da Expocanas, no primeiro dia da Expocanas, no dia 25, nós realizamos o primeiro seminário do ciclo 2025, com uma solenidade bonita, né, de comemorativa do 10º ciclo, 10 anos de realização, que foi o tema justamente tratos de soqueiras. Porque falamos aí no mês de março, sobre tratos de soqueira? Porque está no início da safra, logo que começa a colheita dos canaviais, então vem os tratos de soqueira. E o próximo seminário, nós vamos abordar o tema pragas e doenças, que vai ocorrer agora no mês de maio, no próximo mês de maio. Por quê? Porque logo após o inverno é o período que se agravam os problemas de pragas e doenças. Então, sempre a gente aborda o seminário alguns meses antes para dar tempo, inclusive, dos técnicos de ver inovações, eventualmente a possibilidade de fazer um replanejamento de práticas para uma fase da cultura que vai vir na sequência. Doutor, o setor aí de bioenergia também está em bastante expansão, né? Como é que o senhor vê aí os desafios e oportunidades, né, desse setor aí para o nosso estado? Sim, o desafio, né, para toda atividade agropecuária sempre é produzir mais com menos, né? Esse é o desafio. Então, redução de custos, garantir produtividade para diluir os custos. Então, esse é o desafio e aí a gente olha como fazer isso, né? Então, num primeiro momento, a expansão diária, ela é um fator para você aumentar a produtividade. Mas hoje não basta, porque quando você expande a área, aumenta a área, você aumenta muito o custo de logística, custo de estrutura e tudo mais. Então, acho que o grande desafio colocado está na verticalização. No setor industrial, a gente já vê, por exemplo, hoje uma usina de cana, ela é considerada uma biorefinaria, porque entra a cana-de-açúcar como matéria-prima, sai o bagaço, que vai ser utilizado ou para etanol de segunda geração, ou na grande maioria dos casos como combustível para cogeração de bioeletricidade. Sai a vinhaça, que é um coproduto que é utilizado como fertilizante. Sai a torta de filtro e a cinza, que também forma outro produto, que é o composto. E saem os dois produtos principais, que é o etanol e o açúcar. Ainda tem levedura e outros produtos. Mas então, veja, esse é o desafio, acho que a gente tem de verticalizar tanto a produção agrícola, ou seja, aumentar a produtividade por área, colocando as melhores tecnologias disponíveis e também na área industrial diversificar a matriz de produtos para você não ficar, por exemplo, sensível a uma oscilação do preço internacional do açúcar, que é uma commodity. Você tem a produção de energia elétrica, você tem outros produtos, biogás, né, que é agora a onda do biogás dentro das indústrias de produção de processamento de cana. Então, acho que esse é o caminho e o desafio, e tem muito espaço aí para a gente trabalhar nesses temas. O senhor bem falou dessa questão aí da tecnologia, né, doutor? E a gente vem acompanhando essa situação da mecanização e também da digitalização aí no campo, né, que tem transformado esse setor aí da produção de cana-de-açúcar. Como que essas mudanças, elas impactam, né, nesses sistemas de produção? Sim, a automação ela é uma realidade, né, em toda atividade agropecuária. Ainda nós temos desafios de conectividade no campo, no Mato Grosso do Sul, né? Algumas regiões têm dificuldade de um sinal de boa qualidade. Isso, então, são projetos estruturantes que têm que vir para ajustar a conectividade. E aí, quando a gente vai em questão de tecnologia embarcada, em maquinário, a parte de automação, ajuda em muito. A cultura da cana, principalmente com a colheita mecanizada, ela passou por desafios, redução da longevidade dos canaviais em função de pisoteio, de máquinas e tudo mais. Hoje, com as tecnologias, né, de GPS e tudo mais,
ajuda muito nessa questão da qualidade das operações agrícolas, o controle. Por exemplo, hoje um trator ele é monitorado, né, num centro de operações integradas, no escritório da usina. Se eventualmente furar um pneu, um técnico que está monitorando esse equipamento, além da produtividade, se vencer a troca de óleo. Então tudo isso é a conectividade associado a softwares, a questão de monitoramento de máquinas, que contribui para maior eficiência, né, e redução de custos e maior produtividade também no campo. É interessante, né, essa redução de tempo, de custo, né? Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? E para encerrar, qual a sua visão aí, né, o seu olhar para o futuro, né? Quais são as tendências do setor, né, sucroenergético aqui para Mato Grosso do Sul? Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E eu acho que da mesma forma que é um grande desafio a verticalização, eu acho que é a tendência e é o futuro. Nós vamos ver um setor sucroenergético cada vez mais integrado, né, e cada vez mais aportando tecnologias que vão fazer com que o setor produza mais, agregue mais valor aos seus produtos. Então, por exemplo, hoje a gente vê um movimento muito forte do hidrogênio verde. E aí o hidrogênio verde, ele tem uma escala de classificação, quanto mais limpo. E o hidrogênio verde produzido a partir de etanol de cana, ele se enquadra na categoria do hidrogênio mais limpo que existe, que é o hidrogênio verde musgo. Então, isso ainda tem, obviamente, uma fase de desenvolvimento, as pesquisas já estão bastante avançadas, mas ainda tem uma curva de aprendizagem e um escalonamento industrial em larga escala. Mas é uma tendência que nós vamos atender o mercado de veículos leves e até veículos pesados com hidrogênio vindo do etanol, veículos híbridos, veículos elétricos. Então isso é uma tendência, um desafio e espero, né, a gente que trabalha no setor, que está junto com o setor produtivo, uma empresa de inovação como a Embrapa, espero que o Brasil consiga, né, ser protagonista também nessa fase aí da utilização da bioenergia, né, no mundo. Tá aí grandes avanços, né, doutor? E a gente espera acompanhar todas essas pesquisas que a Embrapa tiver e puder vir aqui compartilhar. A gente quer deixar assim as portas abertas sempre para que vocês venham aqui e compartilhem, né, tantas pesquisas interessantes, produtor rural, setor sucroenergético. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana e o Semear MS vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!